O que os pais precisam ficar atentos diante desses transtornos, seja de ansiedade, seja de depressão? Primeira coisa que a gente precisa estar atento é ensinar toda a parte básica, né? A criança precisa ter rotina, a criança precisa ter horários, né? Para poder fazer cada coisa, para poder comer, para poder tomar banho. Ela precisa dessa estabilidade que vem dos pais, dessa segurança, né? Outro ponto que é muito importante, a alimentação. A alimentação tem que ser também o mais equilibrada possível, porque a criança precisa de energia, precisa de saúde. Terceiro ponto, lazer. As crianças hoje em dia elas fazem atividades inúmeras e não tem tempo para brincar, não tem tempo para ser criança. Então, criança tem que ter tempo para ser criança. Então, tem muitas crianças que estão chegando com ansiedade, com depressão, porque elas não têm um tempo para elas. Elas estão mini adultas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado quanto a esse horário de lazer dessas crianças. Elas precisam brincar. Outra coisa que a gente precisa cuidar é sempre nomear sentimentos para essa criança, né? Aconteceu qualquer coisa, vamos entender o que é isso, né? Como foi o seu dia? O que te deixou feliz? O que te deixou triste? O que te deixou chateada? O que você pensou? O que você sentiu? Ah, não sei como resolver esse problema, mamãe. Vamos pensar juntos o que você pode fazer de diferente? Se a criança não consegue trazer, é importante que ela traga. Mas se ela não conseguir trazer, mostre para ela as estratégias que ela pode ter naquele momento, o que ela pode fazer naquela hora, né? A criança falou, nossa, todo dia a minha amiguinha me belisca. Tá, e o que você faz? Eu fico quieta. Não, então vamos lá, filha, o que você pode fazer? Não sei, mamãe. Ah, então, será que se você falar para a amiguinha, para ela parar de te beliscar, porque isso está sendo muito ruim para você, será que ela consegue? Se ela não conseguir, será que você pode falar para a professora, para auxiliar? Ou seja, a criança, às vezes, ela não sabe o que fazer em determinados momentos. E quando você amplia isso, ela vai entendendo o que fazer em determinadas situações. Isso reduz a ansiedade, isso cria habilidade de resolução de conflitos, isso ajuda ela a adquirir habilidade de enfrentamento, né? Outra coisa, além de conversar sobre emoções, sempre propor para a criança realmente a oportunidade dela enfrentar situações. Então, vai em um determinado lugar, pede para ela perguntar quanto é aquele produto, pede para ela pagar, vai ajudando ela a enfrentar situações, não faz por ela, não superprotege. Quando a gente superprotege, a gente passa uma mensagem para essa criança que ela não consegue fazer. Eu estou passando uma mensagem de insegurança e essa criança vai entendendo que ela não é capaz. Eu preciso encorajar essa criança, ela precisa entender que ela consegue fazer, que ela dá conta. Então, encoraje, faça ela fazer por ela mesma, tudo que ela conseguir fazer por ela mesma, que ela faça. Outras questões é sempre mostrar para ela que a gente consegue alguma coisa que é muito difícil dela enfrentar, mostra para ela o passo a passo. Ouve, né? Então, assim, qual o seu medo? Por que você tem medo de ir naquela festa? Ah, eu não sei o que eu vou fazer quando chegar lá. E o que você pode fazer quando você chegar lá? Ai, eu não sei, mamãe. Vamos passar para ela, então? O que ela pode fazer? Ela pode procurar um amigo para conversar? E se nenhum amigo quiser conversar, ela pode levar algum brinquedinho para ela fazer alguma coisa, né? E se mesmo assim ficar muito ruim, muito difícil, será que ela pode ter um contato com esse pai e pedir para ligar para o papai, quem sabe? A gente precisa dar estratégias para que ela consiga enfrentar as situações. Ah, eu tenho medo de ir lá e o meu papai não vir me buscar, a minha mãe atrasar. Ixi, e se a gente passar para você então o número de telefone e se acontecer alguma coisa você pede para a mãe do aniversariante ligar para mim? E aí, o que você acha? É uma boa ideia? A gente precisa dar recursos para essas crianças. A gente precisa fazer com que ela entenda os sentimentos e entenda também quais as possibilidades de comportamento para aqueles determinados momentos. A partir do momento que você vai mostrando um passo a passo para ela, a partir do momento que você mostra que existem diferentes possibilidades, você amplia. Por quê? O pensamento de uma criança que tem ansiedade e depressão, ela é um pensamento inflexível, né? Então, às vezes, eu penso que só tem um jeito de fazer a coisa, né? Ou é 8 ou é 80, ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. E na hora que você mostra diferentes possibilidades, você dá recursos para que essa criança consiga ficar segura naquele ambiente que pode ser ameaçador para ela.
Lembrando que ansiedade e depressão, eles podem cursar, são dois transtornos que podem cursar juntos ou eles podem aparecer também de forma separada. Então, a gente sempre precisa ficar atento e buscar a ajuda de um profissional quando necessário.